Notícia bomba! A verdade foi revelada do INSS. Eu vou trazer para vocês com exclusividade, ainda mais que nós sabemos que está por vir aí pente fino do INSS, a volta desse pente fino, uma vez que estamos aguardando aqui como vai ser essa situação bombástica que você vai entender. E infelizmente o INSS não deu uma solução para esse fato. Você vai ficar de cabelo em pé ao saber disso. Eu peço que você compartilhe essa informação agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque essa informação vai fazer com que você entenda por que você passa por tantos problemas, por que o INSS vive dizendo aí que tem dívidas. Só para ter uma ideia, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, sabe o que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais? É o CNIS, o cadastro de todos os brasileiros, onde consta ali a vida de trabalho desses brasileiros, a sua vida de trabalho, o que você pagou de INSS, o que você recebeu do INSS. Esse cadastro somava em abril desse ano 446 milhões, é o número de identificação dos trabalhadores. O que é o número de identificação do trabalhador? É o NIT, que é igual ao número do PIS, é o número que identifica o trabalhador, é o seu número do INSS. Esse número supera o número da população brasileira, exatamente isso. Vou repetir, são 446 milhões. Então, só por curiosidade, antes de eu começar aqui, nós temos aí, pelo último censo do IBGE, nós estamos um pouco desatualizados, mas o que foi trazido aqui? População brasileira, 212,6 milhões de pessoas. Já lá no INSS consta que existem o dobro. Então por que essa discrepância, esse erro? Você vai entender essa situação e por que isso prejudica a mim, a eu como trabalhador brasileiro, prejudica a você como trabalhador brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. É um verdadeiro absurdo que eu vou trazer agora, mas é necessário trazer para vocês essa informação. Se você achar aí, eu peço que você deixe seu comentário. Infelizmente, nós somos obrigados a manter vocês informados e trazer essas bombas aqui que explodem a todo momento. E o INSS não quis nem se manifestar a respeito disso. Sejam bem-vindos ao canal, peço desculpas aí, né, para que as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Vou deixar um abraço para você que deixa comentários aqui, que participa. Agradecimento a todos que são inscritos, nesses anos todos que eu venho trabalhando aqui, e a minha indignação a respeito desses assuntos que infelizmente são necessários. Se você não é inscrito no canal, quer receber informações sobre o que está acontecendo no Brasil, quer saber sobre dicas de benefícios para ajudar vocês, a melhor alternativa para conseguir os seus benefícios, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, tá? Eu não cobro nada por esse tempo que eu dedico para ajudar as pessoas. Então vamos lá para a notícia? Uma auditoria, ou seja, uma investigação do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre dados dos trabalhadores brasileiros reunidos no Cadastro Nacional de Informações, o CNIS, constatou 101 milhões de erros na base de dados, segundo o tribunal, que podem gerar pagamentos indevidos de benefícios como aposentadoria, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio a indígenas, auxílio doença ou pensão por morte. E quem vão ser as vítimas? Quem vai pagar essa conta? Eu, você. É sempre assim. Em abril desse ano foram somados 446 milhões, que é o número de trabalhadores identificados. Esse número supera aí a população do Brasil no registro de pedidos de trabalhadores, aí, além de reunir dados também de pessoas mortas. Segundo o levantamento, o número de trabalhadores pode contar com vários desses erros. Por exemplo, o cadastro não ter o comprovante de pessoa física, o CPF, e ter divergência, ou seja, ter inconsistência no nome da mãe do trabalhador, que é o que eles usam para, por exemplo, pessoas que tenham nomes iguais, para diferenciar, identificando um registro único aí, dois desses 101 milhões de erros. Os dados das irregularidades foram estimados pelos técnicos do Tribunal de Contas da União a partir de uma amostra que foi feita em 300 mil números de identificação de trabalhadores, NITs, escolhidos aleatoriamente na base de dados. Ou seja, foi feito um sorteio, porque é impossível se verificar todos em pouco prazo ali, um pouco tempo para que seja feita essa investigação, em pouco espaço de tempo.
tempo. Então eles sortearam 300 mil desses milhões e fizeram essa estimativa. A medida foi necessária diante da dificuldade desses técnicos da extração da base integral do cadastro dentro do prazo da auditoria dessa investigação. Ou seja, não existe interesse do governo em investigar isso. Os números que constam no documento enviado pelo Tribunal de Contas da União em 16 de maio de 2022, esse documento foi enviado para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a partir da fiscalização que começou em junho de 2021 sobre a qualidade das informações, sobre a qualidade dos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e possível impacto de divergências no cadastro sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas. Vamos ver o resultado aqui dessa auditoria aqui, que identificou o seguinte. Vejam os números, que absurdo essa bomba. 24.306.894 registros de pessoas físicas com dados incompletos, inválidos ou inconsistentes, sendo que 2.021.195 mostraram um CPF que não existe na base de dados da Receita Federal. Seriam 2 milhões de pessoas fraudando? É uma situação. E esses 24.306.894 registros de pessoas incompletos ali ou inválidos, será que teria que se fazer um pente fino em 24 milhões de benefícios do INSS? Além disso, também se revelou 14.664.351 registros com indício de morte do titular em outras bases oficiais, como o Sistema de Controle de Óbitos dos cartórios, e que não possuem data de óbito lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Será que estão sendo pagos para parentes, de 14.064.351 ex-beneficiários? Será que estão recebendo os benefícios? São 14 milhões de pessoas que já morreram que estão recebendo o benefício do INSS. Desses, 1.975.616 tiveram a data de óbito registrado nos últimos 5 anos, ou seja, 86% dos que aparecem como mortos e outros bancos de dados, nos cartórios, enfim, outros registros, continuam vivos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Essas pessoas morreram há mais de 5 anos e até agora o INSS está pagando o benefício como se estivessem vivos. Segundo o Tribunal de Contas da União, as deficiências dos controles podem permitir o pagamento, a concessão ou a manutenção, ou seja, continuar o pagamento de benefícios a pessoas falecidas por erro do INSS ou por fraude. Se considerarmos aí, por exemplo, que 1 milhão de pessoas, aqui é só um exemplo, tá? Você sabe que o número é muito maior que esse. Nós vimos aí que o número são de 14 milhões, e 600.351. Vamos considerar que não fossem 14, fosse só 1 milhão. 1 milhão de pessoas que morreram e continuaram recebendo a aposentadoria. Se considerar que o valor é de um salário mínimo do benefício, se bem que pessoas que recebem mais do que um salário mínimo, nós podemos traçar aqui uma estimativa de um impacto. 1 milhão de pessoas, um salário mínimo, um impacto de 15 bilhões de reais anuais no orçamento. São 15 bilhões gastos todos os anos, isso aqui com apenas 1 milhão. Só que foram encontrados mais de 14 milhões. É um impacto gigantesco, é o que diz o professor, pesquisador da área econômica aplicada da Fundação Getúlio Vargas, o nome dele é Daniel Duque. Então, é um professor da área de economia, deu um exemplo de 1 milhão. Seriam 15 bilhões que se perdem todos os anos no orçamento. O problema aqui é a falta de interesse. Só para ter uma ideia, para serem enviadas essas informações, para que fosse feita essa investigação, foram 8 meses de espera. Essa investigação, essa auditoria, apresentou, segundo especialistas, um dado pior imaginado do que antes. A dimensão da desorganização das informações, dos dados, é bem maior do que se imaginava. Se o planejamento de transferência de benefícios erra o alvo, não há como executar políticas públicas corretamente. Tem que se haver uma reforma para unificar os sistemas de registro. Isso mostra que uma urgência aí no governo em criar um sistema único que detalhe claramente os dados de uma limpeza e atualização cadastral todos os anos. Passou da hora de fazer esse tipo de informação, segundo aqui a opinião do professor de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Para advogados especialistas, no caso em tecnologia da sociedade, o problema de organização dos dados se deve, em boa parte,
a administração dos dados por órgãos distintos, ou seja, órgãos diferentes. Esses bancos de dados, eles são uma bagunça, né? E chega a ser chocante aí quando várias bases de dados do governo, são bases de dados governamentais, são desorganizadas. É uma coisa fora da realidade. A avaliação é que se pode ser sentida de maneira aí que a empresa responsável por todas as informações dos cidadãos brasileiros para receber benefícios do INSS, a Dataprev, recebeu as demandas da equipe de fiscalização e do tribunal desde o ano passado. E segundo o documento, o órgão levou 8 meses para enviar dados solicitados pelos fiscais. Então, em 2017, uma outra fiscalização do Tribunal de Justiça foi inviabilizada pelo não envio de informações, não envio de dados, tanto pelo INSS como pela Dataprev. Ou seja, não tem interesse nenhum o governo de fornecer informações. A incerteza do prazo para reconhecimento aí das informações, dos dados, torna inviável a conclusão do presente trabalho a tempo, a caracterizar aí a obstrução para que o Tribunal de Contas da União desempenhe sua competência constitucional, ou seja, o tribunal tem essa competência estabelecida pela Constituição Federal. Ressalta-se que as dificuldades no acesso às bases de dados estruturados aí do cadastro do INSS mostram-se recorrentes em trabalhos de controle executados tanto pelo Corte de Contas quanto pela Controladoria Geral da União aí, bem como pelo próprio INSS. Não se trata de um comportamento inédito por parte dos fiscalizadores. Na prática, o que se constata é a recusa, sempre que do INSS ou da Dataprev, em fornecer informações pedidas por equipes para fazer investigações, uma vez que cada nova reiteração de pedido são apresentadas estimativas divergentes aí quanto ao prazo necessário, sem fundamentação aceitável e o pior, sempre condicionado ao início de atividades e outros fatores externos, é o que aponta-se nessa matéria. De acordo com o Tribunal de Contas da União, durante a fiscalização, os próprios técnicos do INSS encontraram dificuldade em acessar as informações no banco de dados, que é fundamental para você receber benefícios, aposentadoria, que é a sua vida de trabalho, é o CNIS. Segundo o ex-funcionário da Dataprev, que é a empresa responsável por todas as informações dos trabalhadores brasileiros, e também consultor de gestão de dados, os erros são inevitáveis para uma base de dados aí, como essa no Brasil, com dimensões tão grandes, de tamanha importância na vida dos brasileiros. Os erros são coisas que acontecem há muitos anos. Isso faz parte aí do processo de depuração dos dados. São erros de operação, problemas que acontecem corriqueiros e que fazem parte do processo de engenharia de políticas públicas. Estão falando aí de 2% de erros em CPF, por exemplo. É pouco em todo o cadastro aí, uma situação como essa. Procurado para dar esclarecimentos a respeito disso, o INSS, responsável pela governança, pela administração do CNIS, que é o Cadastro dos Brasileiros, disse que uma equipe técnica analisa cada um dos apontamentos aí do Tribunal de Contas da União, que é de responsabilidade aí pelo prazo previsto. O órgão, contudo, não respondeu às perguntas dessa matéria, dessa entrevista. Ou seja, blá, 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 e não foi apresentada uma solução viável para acabar com esse problema. Vamos lá, deixa seu comentário aqui, que você diz, você que está perdendo o seu benefício em todas as revisões do INSS, enquanto aí nós temos cerca de 14.664.351 registros de indício de morte em outras bases oficiais. Só o sistema de óbitos de controle aí que possui essa data. Então, desses, quase 2 milhões de óbitos registrados nos últimos 5 anos, ou seja, 86% aparecem como mortos nas bases de dados, continuam vivos no cadastro do INSS recebendo benefício. E você vai pagar essa conta aí. Agora vem chumbo grosso por aí, com essa identificação de mais de 101 milhões de erros no cadastro. Será que realmente esses 101 milhões de brasileiros estão cometendo algum crime ou somente estão com as suas informações desatualizadas? Em breve teremos mais informações e com certeza você vai receber mais revisão de benefícios, ou seja, o INSS vai enviar para vocês solicitações de pente fino. Qualquer indício de irregularidade ou erro, seja sua culpa ou não, não deixe de participar. Envie as documentações para comprovar que você tem direito ao benefício, porque isso vai garantir que você continue recebendo o seu pagamento do INSS, uma vez que o erro está dentro do INSS. Como eu disse, vou repetir a vocês, população brasileira, hoje, 2000
212 milhões,6, né, milhões de brasileiros. Cadastro de brasileiros trabalhando lá no INSS ativo, 446 milhões. Tem alguma coisa de errado. Daqui a pouco eu volto com mais informações, espero que trazendo melhores notícias para vocês. E, como eu disse, não foi apresentado soluções, o INSS não se manifesta, não fala sobre o assunto. Não sei se por interesse político, esse dinheiro continuar entrando ali é bom para alguém, mas a situação é essa. Espero trazer uma solução viável no futuro, para que você deixe de perder os seus benefícios enquanto esse dinheiro está indo para alguém. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações para atualizar vocês.